Meus caros, vamos falar de um texto hoje de Freud, relatório sobre os meus estudos em Paris e Berlim, uma obra de 1886, né, que faz parte daquilo que nós classificamos como as publicações pré-psicanalíticas, né, que Freud vai escrever ao longo de sua vida. Né. Vejam que é um texto bem inicial, 1886, Freud ainda evidentemente não havia escrito a interpretação dos sonhos, ele está aí nesse processo quase que de passagem do médico, né, neurologista e daquele que está pensando algo em torno do psiquismo humano. Né? Essas publicações, ou os textos que abrangem essas publicações pré-psicanalíticas, são textos que abordam fundamentalmente a temática da histeria. Vale lembrar que a histeria é a matriz clínica de Freud, sobre o qual se funda todo o edifício da psicanálise. Né? Mas esses textos estão sob a forte influência de um grande mestre de Freud, Jean-Martin Charcot, né? Que exerce uma tremenda influência sobre o pensamento desse homem e apresenta, de algum modo, a Freud, né? Também a histérica. Né? Nós poderíamos dizer que quase sem nenhuma referência aos processos mentais, né? Mas constituem essas publicações uma verdadeira ponte entre os trabalhos neurológicos e os trabalhos psicológicos de Freud. Né? Alguns de nós, né, poderia dizer que a obra fundadora da psicanálise é uma obra de 1895, né, quer dizer, Estudos sobre a Histeria, onde Freud e Breuer se debruçam sobre o tema da histeria, fundamentalmente depois de já terem conhecido a paciente de Breuer, Berta Pappenheim, cujo codinome é Anna O, que nós chamamos o caso fundante da psicanálise. Então vejam, nós estamos falando de um texto anterior a isso e por isso damos o nome de publicações pré-psicanalíticas. Né? Apenas uma introdução para os senhores. E aí é uma coisa bastante histórica e acho importante essa digressão para a gente pensar como é que o fundador da psicanálise erigiu todo o edifício em termos de arcabouço teórico, né, de onde ele parte. Em 1885, meus amigos, Freud recebe da Universidade de Viena uma bolsa de estudos para viajar durante um período de 6 meses, né, que foi concedida por aquilo que era chamado do Colégio de Professores da Faculdade de Medicina. Né? E ele vai justamente ficar esse período em Salpêtrière, né? Um hospital fundamentalmente e dentro da cidade de Paris. Né? Quando da chegada a Paris, o primeiro interesse de Freud se dá, num primeiro momento, pela anatomia do sistema nervoso. Vejam que nós estamos falando aqui de um Freud ainda muito vinculado à sua formação médica, de um Freud ainda neurologista. Né? A saída de Paris, né, depois desse período de estada, Freud, com a apresentação que Charcot faz em torno da histérica e com tudo aquilo que ele vivencia a partir das apresentações teatrais desse grande homem, né, Freud sai dominado e absolutamente fascinado com duas temáticas. E uma delas ele parte para poder desenvolver todo o arcabouço teórico como matriz clínica. Uma delas é a histeria e também com a temática do hipnotismo. Vale ressaltar que tanto a histeria quanto a hipnose eram vistas como algo quase, vamos dizer assim, quase sombrio, né, pelo grande público ou pela academia. Né? Mas nos petit comitês, nos pequenos salões, nos pequenos encontros, os médicos, os intelectuais se debruçavam sobre essa temática porque elas exerciam um grande desejo de conhecimento motivado por uma curiosidade. Né? Quer dizer, era quase algo obscuro nos grandes centros,
mas um assunto comentado, falado, né, nos pequenos encontros e nas reuniões dos homens com seus charutos e com seus uísques, né? Então perceba que quando Freud sai de Paris, ele está dominado com essas duas questões, né? Ele está fascinado pela histérica e também muito interessado pela temática da hipnose, né? Essa estada de Paris é exatamente o que faz com que Freud, de algum modo, dê as costas à neurologia, né? Vale lembrar que Freud, ao contrário do que alguns pensam, ele era neurologista e não psiquiatra, como alguns afirmam, né? E ele vai se voltando cada vez mais para a área da psicopatologia, né? Então acho que isso é uma pequena introdução para a gente poder pensar esse texto de 1886. Né? Freud vai descrever para nós, meus caros, que alguns motivos que o levaram a candidatar-se a essa bolsa concedida a ele pelo Colégio dos Professores da Universidade ou da Faculdade de Medicina. Né? Ele tinha certeza que a Salpêtrière, né, naquele grande hospital em Paris, ele encontraria um grande acervo clínico, né? Porque nesse momento histórico, Viena, nesse sentido e para a área específica dele, estava um pouco dispersa, né? E também pensando nessa grande figura que já tinha um certo nome na Europa, né? Mas que já exercia em Freud uma tremenda curiosidade, que era a figura desse homem que vai se tornar um dos grandes mestres do fundador da psicanálise, Jean-Martin Charcot, né? E também porque a escola francesa de neuropatologia, meus amigos, ela abordava áreas ainda não exploradas pelos alemães e pelos austríacos, né? Então perceba que Freud é motivado por diversos fatores a candidatar-se a essa bolsa, né? Os médicos alemães e os austríacos, né, eles de algum modo viam com maus olhos os trabalhos de Charcot, exatamente por aquilo que já coloquei aos senhores inicialmente, né? Sobretudo pela questão de Charcot fazer um grande uso da hipnose e de trabalhar com as histéricas, né? Temáticas que na academia, fundamentalmente, e aí muito fortemente entre os alemães e austríacos, era vista como algo meio obscuro, algo meio quase de uma ciência que não era bem ciência, de um ocultismo ou algo dessa natureza, né? Então, esses médicos naquele momento viam com maus olhos os trabalhos de Charcot. Só que Freud vê nessa possibilidade de estar na Salpêtrière e ter contato com Charcot. Freud, como um grande pesquisador que sempre foi, e um homem muito particular no sentido de uma individualidade, de uma objetividade com relação à demanda pelo conhecimento que ele sempre buscou ter e sempre de alguma forma correu atrás para poder construí-lo, né? Ele vê na estada em Paris uma grande oportunidade para avaliar por si mesmo as descobertas feitas por Charcot e o método que ele vem utilizando, né? A descrição da Salpêtrière, meus amigos, que é esse grande hospital de Paris, lembra em muito o Hospital Geral de Viena, né? Que era um lar de mulheres idosas, né? Onde havia-se a possibilidade de observar-se doenças crônicas com frequência, né? Charcot, e é uma coisa que vai sendo colocada para nós em termos históricos, e é importante para a gente poder pensar por onde Freud vai se referenciando em termos de figuras para poder desenvolver toda a psicanálise, né? Charcot, já em 1856, ainda quando residente, já estudava de maneira exclusiva as doenças nervosas crônicas, né? Então é um homem que está sempre envolto, né? E sempre permeado pelo estudo dessas patologias que incluem o sistema nervoso. Em 1881, Jean-Martin Charcot institui na Salpêtrière, ou melhor, né, é instituída na Salpêtrière uma cátedra de neuropatologia. E essa cátedra é dada justamente a Charcot, que a ocupa durante 60 anos, né? Quando
quando ele ocupa a cátedra de neuropatologia, ele começa a fazer algumas mudanças fundamentais no hospital, né? Ele introduz, o que não era habitual, pacientes também masculinos na triagem ambulatorial, né? Ele inaugura um laboratório de anatomia e de fisiologia e abre e também ajuda em todo o processo de criação, manutenção e abertura, né, de um museu de patologia. Ora, Freud, vendo o entusiasmo de Charcot, ele começa em Salpêtrière a abandonar o que ele vinha fazendo em termos de participação em outras conferências. O que ele não abandona, né, é exatamente as autópsias e as conferências forenses com as quais ele sempre se interessou desde que ele chega em Paris. Mas ele vai buscando incessantemente os ensinamentos desse grande mestre Charcot. A questão inicial de Freud, quando da chegada em Paris, né, são os problemas anatômicos. Fundamentalmente as atrofias nos cérebros das crianças. E aí ele vai esbarrar num problema, né? O laboratório não oferecia estrutura para receber pesquisadores externos, né? Há uma inadequação do laboratório diante das perspectivas que Freud buscava, visando estudar as atrofias do cérebro infantil, né? Vejam que nós estamos falando aqui de um Freud extremamente neurologista, né? De um médico propriamente dito. Essa inadequação do laboratório, né? Essas dificuldades todas vão fazer com que Freud, de alguma maneira, vá se aproximando desse que ele vai chamar de o grande homem, Jean-Martin Charcot. E a partir dali vai nascer uma paixão imensa, né? E Charcot vai apresentá-lo a figura da histérica e a todo um campo em termos de método para trabalho com elas. Charcot considerava, meus caros, o trabalho da anatomia como encerrado e a teoria das doenças orgânicas do sistema nervoso completa, né? As neuroses precisavam ser abordadas, sobretudo a histeria, em homens e mulheres, não somente em mulheres, o que já denota um avanço em termos de pensamento desse homem, né? Freud traça um resumo do estudo clínico da histeria de Charcot nesse texto, né? Ele vai colocar que há, a princípio, um certo preconceito em torno da histeria, que coloca a histeria sempre vinculada a algo de uma irritação genital, né? Toda histérica nesses anos, né, era tratada como uma simuladora, né? Uma releitura daquilo que de alguma forma já havia sido instituída em termos do pensamento em torno da figura da histérica em outros tempos, onde ela era vista ou como feiticeira ou como possuída por um certo demônio, como na Idade Média ou algo dessa natureza. Aquilo que não é muito bem compreendido sempre causa uma estranheza. E em determinados momentos históricos, o pagamento pelo estranho sempre é muito caro, né? Nesse momento de final do século XIX, né, nós estamos falando aqui da histérica que era tratada quase como um certo desdém pela classe médica, né? Ela já não era evidentemente queimada como na Idade Média, ou tratada como bruxa ou feiticeira, né? Mas ela era tratada como uma espécie de dissimuladora, né? Só que Charcot, meus caros, ele vai reduzir a conexão entre a neurose e o sistema genital e vai demonstrar a histeria masculina e traumática, né? Ele vai reconhecer a histeria masculina, né? Geralmente algo que não era reconhecido. E ele vai dizer para nós que a histeria sempre segue a ordem de um trauma, né? Quer dizer, então nós estamos falando aqui, né, de uma atribuição sintomatológica para a histeria multiforme, mas não desorganizada, né? Então ele via no hipnotismo, estamos falando de Charcot, né, um método científico.
Isso explica por que Charcot culpa-se da histeria e do hipnotismo, algo totalmente novo, mas algo que vem dando, dentro daquilo que ele vai se propondo a fazer, resultados, né?